Fala, gente, partindo para a nossa segunda aula de fisiologia digestiva, hoje a gente vai comentar um pouco sobre as fases do processo digestivo e já começar a falar um pouco delas, que vai ser o processo de secreção. Então a gente vai falar um pouco sobre o processo digestivo e como ele funciona. Aqui a gente vai falar superficialmente de cada uma delas, basicamente para que elas servem. Depois a gente vai entrar e realmente se aprofundar para conseguir entender perfeitamente como cada uma funciona, que órgão exerce que função, que glândula exerce que função, para a gente conseguir compreender perfeitamente, ok? Então, vamos lá. Aqui a gente vai falar sobre os processos digestórios. Eu coloquei essa imagem para se deixar um pouco mais sintetizado, ok? Então, aqui a gente vai falar sobre os 4 principais processos digestórios que ocorrem: a secreção, a digestão, a absorção e a motilidade. Antes de começar a falar, eu queria explicar um pouco sobre digestão, tá bom? Porque no popular, a gente chama digestão de todo o processo. Então, quando a gente se alimenta, a gente fala, eu estou aqui, estou deitado fazendo a digestão. A digestão do popular, na verdade, se trata desses 4 processos. É tudo que ocorre lá dentro. É porque realmente uma pessoa que não é da área não tem a obrigação de saber que a digestão é, na verdade, apenas um dos processos. Então, ela fala digestão. Mas você, estudante, você tem a obrigação de saber, então a gente vai entender cada um desses. O primeiro é secreção. A secreção se vocês lembram da fisiologia renal, se vocês já assistiram às aulas de fisiologia renal, vocês vão lembrar qual é o conceito de secreção. Secreção é eu liberar algo para o meio externo ou para alguma estrutura específica. Eu secretar, eu jogar, tá bom? Então, a secreção é isso, é eu pegar uma substância e jogar ela. A gente vai falar um pouco melhor sobre a secreção ainda nesse vídeo, tá bom? Então, movimento do material das células para o lúmen ou para o líquido extracelular. Secretar, é eu jogar alguma substância. Digestão, agora sim, o que é digestão fisiologicamente falando? A digestão é a quebra do alimento. Então, eu tenho uma quebra mecânica, que ocorre por compressão mesmo, por força, é a quebra física, e eu tenho a quebra química, que ocorre por enzimas, por substâncias que vão pegar uma molécula maior e transformar em moléculas menores, porque as moléculas menores vão ajudar no próximo processo, que é a absorção. O que é a absorção? Eu pegar aquele alimento, aqueles nutrientes, especialmente que estão no tubo intestinal, e trazer para a corrente sanguínea. Então eu absorvo, eu puxo para mim. É a absorção. E para que ela ocorra, o ideal é que a gente tenha as moléculas menores possíveis. Por último, a motilidade, que é eu propelir o alimento, é eu empurrar o alimento para frente ou misturar o alimento. Tá bom? Então a motilidade se trata de eu pegar aquele alimento, fazer ele passar para o próximo ponto, para a próxima estrutura do nosso sistema digestório, ou então em algumas estruturas eu acabo misturando ele para fazer o que? Para ajudar a digestão, a parte mecânica da digestão, eu quebrar esse alimento. E aqui mostra um pouquinho. Então aqui eu tenho o bolo alimentar, que vai chegando pela boca, vai descendo pelo tubo digestório. Primeiro processo, secreção. Essa divisão não tem uma relação temporal, tá bom? A secreção vai ter uma secreção em um lugar e vai ter no outro, então não é porque primeiro ocorre a secreção para depois ocorrer os outros. Geralmente vai estar tudo ocorrendo ao mesmo tempo, beleza? Então, eu tenho a secreção, que é eu pegar uma substância e jogar ou para o lúmen ou para o meio extracelular, tá bom? Então, são as células do nosso corpo que vão jogar essa substância. A absorção, que é eu pegar um alimento de dentro do tubo, um nutriente, e jogar para a corrente sanguínea. Então, notem a diferença de vetor. Eu jogo pro lúmen e outro puxo do lúmen, tá bom? É a diferença. O que é a digestão? Eu pegar uma molécula maior e quebrar em moléculas menores, aqui como a imagem está mostrando certinho. E a motilidade é eu jogar para frente, eu empurrar ou eu misturar, que é um processo muito importante também nos nossos processos digestórios. Então vamos falar agora sobre secreção, que é o primeiro que a gente vai entender um pouco melhor. No trato gastrointestinal, ocorrem 2 tipos de secreção. A secreção de água ou íons da célula para o lúmen. Então, eu posso pegar a água e os íons e liberar para dentro do lúmen, ou seja, eu estou secretando, estou meio que jogando fora. Isso aí tem diversas funções. Algumas substâncias, elas realmente são eliminadas através das fezes, então de forma semelhante ao rim, só que geralmente em quantidade menor, depende da substância, obviamente. E eu posso ter também
a liberação de água ou alguns íons para facilitar o processo digestório, tá bom? Então, às vezes, eu secretar água para dentro do meu trato gastrointestinal vai ajudar a passagem do alimento. Às vezes, em algumas patologias, essa secreção faz mal para o nosso corpo, como, por exemplo, na intolerância à lactose. Eu tenho uma secreção exacerbada de água por um gradiente de concentração. E o segundo é a secreção de substâncias sintetizadas pelo nosso corpo. Então, nosso corpo ele faz algumas substâncias, ele fabrica, ele sintetiza, e o trato gastrointestinal ele secreta essas substâncias com algumas funções, seja enzimas, seja muco, diversas substâncias elas podem ser secretadas para dentro do trato gastrointestinal, do tubo gastrointestinal, para exercer sua função. Então, a gente tem a secreção de líquidos e íons. No total, são secretados cerca de 7 litros de água. Então, a gente pega a água e joga para dentro do TGI. Isso é estranho, né? Porque a gente vai perder essa água. São 7 litros, é muita água. Mas depois a gente vai reabsorver de volta, em situações fisiológicas, obviamente. Então, tá de boa. A gente joga, geralmente com alguma outra substância, não só água pura, e depois a gente pega de volta essa água. Novamente, essa água funciona para facilitar o processo digestório. Então, algumas partes vêm das glândulas, como, por exemplo, a saliva. A saliva ela tem líquido. Então, a gente precisa jogar a saliva para ajudar na digestão e depois ela vai voltar e ser reabsorvida de novo essa água. A gente tem a secreção de enzimas. Então, a secreção de enzimas são substâncias, novamente, que quebram uma substância maior em substâncias menores. E ela pode ocorrer também através de glândulas especiais. Novamente, as glândulas salivares têm algumas enzimas. A gente tem o pâncreas. Ou então, essa substância, essa enzima, ela pode ser secretada pelas próprias células. Então, as próprias células, por exemplo, no nosso intestino, a gente tem células que não fazem parte de nenhuma glândula, mas que elas secretam algumas enzimas que ajudam no processo digestório. Algumas dessas enzimas são liberadas na sua forma inativa, que a gente chama de zimogênio. Zimogênio é uma enzima que ainda não foi ativada. Então, ela precisa de alguma outra coisa, algum outro estímulo, geralmente uma outra enzima, que possa ativar ela e fazer com que ela tenha realmente sua função. Como, por exemplo, o pepsinogênio, que vai depois se transformar em pepsina. E por último, a gente tem a secreção de muco. Que esse muco ele é composto por proteínas chamadas de mucina, e ele lubrifica o conteúdo, então ele facilita a passagem do alimento, mas ele também pode realizar a proteção, tanto a proteção contra micro-organismos, contra patógenos, quanto a proteção contra as próprias substâncias. Então a enzima, ela não pode atacar nossas próprias células. O ácido que é secretado no estômago, ele não pode ferir nossas próprias células gástricas. Então, por isso que a gente tem um muco que vai ter essa função protetora contra as enzimas, contra os ácidos e contra outras substâncias que o nosso próprio corpo libera. Por último, eu quero falar do controle de líquidos dentro do nosso trato gastrointestinal. Então, aqui a gente mostra a entrada e a saída de água do nosso trato gastrointestinal. Então, essa imagem, ela demonstra novamente aquilo que eu expliquei. Então, a gente tem a ingestão de água, a gente bebe água todo dia para adquirir esse líquido, e a gente tem várias secreções, secreção da saliva, secreção através da bile, secreção gástrica, secreção pancreática, intestinal, enfim, todo tipo de secreção. E depois a gente também realiza a absorção dessas substâncias, tá bom? Então a gente puxa de volta. Aí notem que a gente joga, a gente puxa, então o débito vai ser muito baixo. A gente, apesar de jogar muita água, sim, no trato gastrointestinal, a gente consegue absorver grande parte dessa água. Então isso não gera perdas significativas no paciente saudável. Alguns processos, como irritações que causam síndromes diarreicas, podem sim fazer essa perda se tornar significativa, seja por uma alteração na absorção, seja por uma alteração na secreção, que fazem com que esse processo ele seja alterado e a gente não tenha a absorção, a volta adequada dessa água. Então, note que nessa aula a gente falou sobre as fases do processo digestivo, a gente eu expliquei alguns conceitos e falei inicialmente sobre secreção. Eu falei de secreção de forma geral. A gente vai falar também das secreções por estrutura. Então, a secreção da glândula salivar, a secreção do estômago, a secreção do pâncreas, a secreção do intestino. Então, a gente vai falar isoladamente sobre cada uma delas, mas por enquanto apenas um apanhado geral. Então é isso. Se você gostou da aula, dá uma curtida aí, se inscreva. E se tiver alguma sugestão, algo que eu não tenha falado,
alguma coisa que vocês acham que dê para melhorar, ou algum conteúdo que vocês queiram que eu adicione, vocês podem deixar aí também nos comentários. É isso, um abraço, tamo junto.